um ano para cá, Israel tem passado por momentos muito difíceis, desde a invasão do grupo Hamas e brigas com Hezbollah, e agora até o Irã está, de ontem para hoje, centenas de mísseis disparados em direção à Terra Santa. Mas o que está acontecendo com o mundo? Será que essa escalada vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Muita gente tem questionado isso. Eu vou compartilhar com vocês como eu leio isso, alguns textos bíblicos, porque o dia e a hora de acontecimentos, não só da volta de Jesus, mas de acontecimentos bíblicos, ninguém sabe. No entanto, o profeta Ezequiel, no capítulo 38, verso de 1 a 6, ele nos dá uma visão de uma grande guerra que irá acontecer justamente na Terra Santa. Essa guerra pode ser uma guerra que demore muito a acontecer, mas pode começar por esses eventos em si. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. A invasão da Terra Santa, talvez por nações, e a entrada dos Estados Unidos na guerra, isso pode acontecer, um movimento das nações de tal forma como nós nunca vimos. A escalada pode aumentar muito. Tudo isso pode acontecer. No entanto, a Bíblia ela nos dá a palavra de como vai acontecer, até porque na Bíblia tem mais de 6.000 profecias, das quais 3.268 já se cumpriram. Então, as mais de 3.000 profecias que faltam se cumprir, porque são 6.408, elas vão se cumprir literalmente. Se Deus cumpriu as profecias que diz que é cumprir, significa dizer que aquelas que não foram cumpridas, ela tem um tempo determinado para se cumprir. Então essa escalada do Irã pode ser o início dessa guerra que eu vou falar aqui agora. Ezequiel, no capítulo 38, ele fala de uma terceira guerra mundial, de uma guerra terrível que vai acontecer justamente na Terra Santa. E diferente dos dias de hoje, Israel não terá os Estados Unidos para apoiar, não terá nação alguma que vai livrar os judeus dessa guerra, ou que vai lutar pelos judeus, porque o texto de Ezequiel é bem claro. Vejamos o texto. Livro do profeta Ezequiel 38, capítulo 38, versículo de 1 a 6, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, de Tubal, e profetiza contra ele. E dizem, assim diz o Senhor: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregarão, grande nação com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, ó Irã aqui, ó, para os persas, 1950, década de 60, a Pérsia mudou o nome para Irã. Etíopes, Put, daqui a pouco a gente vê um pouquinho sobre cada um desses países, né? Desses povos. Put com eles e todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. O profeta Ezequiel está nos levando para um tempo específico. E esse tempo é o tempo do fim, não seria na época de Ezequiel. Ezequiel aponta para essa profecia e fala que no final dos dias, que se você continuar lendo o texto, você vai ver que isso será no final dos tempos, no final dos dias. Israel enfrentaria uma coalizão de nações que viria contra eles, e muitos povos que viriam, é o próprio Deus que vai atrair. Como o Senhor vai fazer isso, nós não sabemos. Há muitas teorias, né? As riquezas do Mar Morto, uma série de outras coisas, ou a própria questão da religião, né? Se você estudar um pouquinho aqui, você vai ver que a maioria desses países ou desses povos hoje são povos muçulmanos que têm como seu princípio extirpar Israel do mapa. Então nós estamos enfrentando aqui um momento crucial na história, onde esses eventos que estão acontecendo exatamente agora pode ser o início disso tudo. Pode ser que daqui 2 meses acabe, mas parece que não. A escalada só tem aumentado. E como o profeta Daniel, no capítulo 12, nos diz, que nos últimos dias os sábios precisam olhar para os textos bíblicos e buscar de Deus sabedoria para entender. Os sábios entenderão. O texto de Ezequiel ainda continua falando assim: Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhe tu de guarda,
Está falando justamente de Gog, príncipe de Magog, que vai reunir as congregações ou as nações, a palavra moderna hoje. Depois de muitos dias, será visitado no fim dos anos, diz o texto. Virá a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Ou seja, o texto está dizendo que depois de muitos dias os povos, os judeus, seriam resgatados, reunidos de todas as nações, já apontando para o tempo que nós estamos vivendo. Para quem não sabe, Israel no século I, no ano 70 depois de Cristo, ela foi expulsa de lá. Os judeus ali, com o Império Romano, o general Tito Vespasiano, invade Jerusalém e dá o checkmate, a cartada final, onde os judeus, dali em diante, acontece uma grande dispensação, os judeus saem por toda a questão dos povos, todas as nações foram dispersos por todas as nações, de modo que nunca mais os judeus tiveram autoridade sobre aquela terra, nunca mais os judeus puderam chamar aquela nação sua. E por 1878 anos isso se repetiu. Até que nós sabemos da história, em 14 de maio de 48, a ONU decreta ali o Estado de Israel. No dia seguinte, a guerra já começa cumprindo o que nós temos visto, né? De lá para cá, muitas escaladas. E agora, mais difícil ainda. Está piorando, a situação está ficando mais difícil. A escalada contra Israel, a fúria contra os judeus só tem aumentado. Quer dizer, Hitler tentou exterminar os judeus na Segunda Guerra Mundial. Por um tempo, houve, diante de muitas nações, o cuidado dos judeus da Terra Santa em fazer com que eles tivessem a terra deles, mas nunca foi entregue a eles, de fato, toda aquela terra prometida desde os profetas antepassados. Mas o fato é que, nos últimos dias, Israel passaria por uma grande terra. O texto fala uma grande guerra. O texto fala que o Senhor visitaria no fim dos anos e traria a congregação de volta, ou seja, traria os judeus que estavam dispersos por todo o mundo. E isso nós temos visto acontecer de forma avassaladora. Os judeus têm povoado aquela região. Não é à toa que Israel está rodeado de muitos inimigos e ninguém consegue sobressair, ninguém consegue impor contra Israel a sua força, porque os judeus são muito fortes hoje, justamente por conta de tudo que Deus fez. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, que é o que eu acabei de falar, e todos eles habitarão seguramente. Então virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Então o texto deixa claro que nos últimos dias uma grande guerra vai desenrolar. Gog, príncipe de Magog, chefe de Rosmezek Tubal, com muitas tropas consigo, invadirá Israel. Como entender o que está acontecendo no mundo? É só você olhar para a Bíblia nesse momento. É só você olhar para as profecias da Bíblia. Engraçado que Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, eram os últimos momentos que Jesus estava ali. E Jesus sabia que dias depois ele ia ser crucificado. Então ele entra no templo e quando ele estava com os discípulos no templo, os discípulos mostram aquela estrutura para ele. E fala assim, está vendo tudo isso? Né? Jesus replicou, em verdade eu vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ficaram perturbados com aquela colocação de Jesus. E como um templo que foi construído ou reconstruído, né, por Herodes, reformado por Herodes. Ao todo, se você pegar toda a questão da construção, foi mais de 60 anos. Né? 40 anos foi a principal construção, mas deu uma sequência de reparos no templo e reformas que durou mais de 60 anos. E na época de Jesus, aquilo era um palácio gigantesco, não só a questão do templo em si, mas todo o que estava ao redor do templo. E Jesus olha justamente para aquela estrutura que demorou mais de meio século para ser reformado e fala que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribado. Isso incomoda muitos discípulos porque, de certa forma, os judeus eles tinham aquilo como uma referência, era uma das maravilhas, né, do Oriente Médio e o maior símbolo da religião judaica. Então os judeus, quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras, e lá do Monte das Oliveiras você vê toda aquela parte do templo, né, que hoje é a Mesquita de Omar, aquela cúpula cor de ouro, mas no primeiro século era o templo ali, e eles perguntam para Jesus assim, mestre, quando vão ser essas coisas?
E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começa a explicar para eles. Na verdade, eles fazem 3 perguntas e Jesus começa a explicar. Ele fala assim, para que ninguém vos engane. E aí começa o texto. Esse texto de Mateus, no capítulo de número 24, versículo 4 em diante. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então você tem aqui uma invasão marcada para o tempo do fim. Esse texto de Jesus que fala que haveria guerras, rumores, mas dá só o princípio das dores. Se você estudar todo o processo de Israel, desde a sua expulsão, né, de Jerusalém, desde aquele momento que o general Tito expulsa os judeus de lá, os judeus têm passado por isso. Guerras, rumores de guerras, e não tem parado. Até que Hitler tenta destruir o povo judeu na Segunda Guerra Mundial, e depois do nascimento, do renascimento da nação em 48, lá para cá a gente tem visto isso. Vira e mexe, nações, coalizão de nações contra Israel, povos furiosos contra Israel. Mas esse texto de Ezequiel fala de uma última tentativa. É como se essa situação vai escalando, né, essa invasão agora. Isso nunca aconteceu, o Irã invade, sempre ameaçou. Um outro líder do Irã, o Ahmadinejad, sempre dizia que o objetivo da vida dele era riscar Israel do mapa. E agora a escalada com o próprio Irã. Depois de Israel ter eliminado o Hamas, quase que eliminado completamente a força ali do Hezbollah, pelo menos a sua liderança inteira foi eliminada. Agora o Irã entra na guerra. Mas será que isso vai escalar mais ainda? O texto nos aponta uma guerra futura, e que essa guerra pode não ser tão futura assim, de uma escalada de nações contra Israel de forma como nunca vimos. E apesar que hoje Israel tem os Estados Unidos como parceiro, tem países ali da OTAN como parceiro, mas essa guerra ele não terá. Será uma invasão avassaladora contra Israel. Mas como entender isso? O livro do profeta Ezequiel vai nos dar muitas características e peculiaridades dessa guerra. Inclusive, quando nós vimos ali o final da Guerra dos 6 Dias, em 1967, o general Moshe Dayan, ele fala que a próxima guerra não seria contra os árabes, mas contra os russos. Mas o povo aqui iraniano não são os árabes, mas eles não têm coragem de fazer o que os russos vão fazer, e o próprio Deus vai fazer isso. Falando dos russos, a gente tem testemunhado a escalada da guerra na Ucrânia. O que isso tem a ver com tudo que está acontecendo? Percebe que as nações estão cambaleando como bêbados? Tudo isso é o cenário que está sendo armado. A Rússia, com essa guerra na Ucrânia, perdendo a sua força, o mundo árabe prosperando com seu petróleo, e parece que são situações que não vão dar em lugar nenhum, mas tudo isso no final pode ter certeza, como o próprio texto que eu li, Deus colocará o anzol, as causas e os motivos, e a forma como isso será costurado, ninguém sabe. Mas o fato é que a Rússia vai, segundo Ezequiel 38, 39, liderar uma coalizão de nações contra Israel. E talvez essa parte que o Irã está fazendo aqui seja só o começo dessa provocação. E que aparentemente a Rússia está tão longe aqui, mas daqui a pouco, talvez por conta dessa guerra que Vladimir Putin entrou contra a própria Ucrânia, a perca de recursos e a necessidade de apoio, a necessidade de vender o seu gás, a necessidade de vender o seu petróleo, fará com que o Vladimir Putin, que já tem muitos acordos com o mundo árabe, sejam intensificados, acordos maiores ainda, e nada melhor do que uma Rússia da vida invadindo Israel, liderando. Não diz que ela vai fazer sozinha. O texto fala que ela vai liderar. Gog, príncipe de Magog, Gog é trevas, príncipe de Magog, terra das trevas, chefe de Ros, alguns expositores vão dizer que Ros é Rússia, e aí tem a etimologia da palavra, dos povos antigos, dos historiadores vão apontar nessa direção. Ros, Mesec, seria Moscou, e Tobolsk, que é a segunda maior cidade da Rússia, que é Tubal. Então a Rússia vai liderar essa coalizão de nações contra Israel. E essa profecia pode ser algo que
aponte nessa direção, justamente nessa profecia de Ezequiel 38, para a Terceira Guerra Mundial. E o texto vai nos dando, queridos, algumas questões aqui. Por exemplo, nós vimos ontem o Irã lançando mísseis contra Israel. Foram muitos, mas em 1935, o país que nós chamamos Irã, era a Pérsia, a antiga Pérsia. E o texto de Ezequiel aqui, nessa federação de nações, fala que Pérsia estará com eles. E o texto aponta também para um segundo país, além de Gog e Magog, né, Chefe, Mesec, Tubal, que é Rússia. Você tem o Irã e o segundo país é Cush. Cush é a Etiópia. E algumas traduções já traz até o país Etiópia mesmo, que é um país que aparentemente não tem força militar para isso, mas será conduzida por acordos ali, por interesses econômicos e por interesses também de religião contra Israel. Será usado talvez até como uma plataforma, né, para vir tropas de Cush contra Israel. O texto de Ezequiel também vai nos falar de Put, que é Líbia. A Líbia hoje, apesar de passar por um momento difícil, de instabilidade, ela é colocada justamente nesse cenário de profecia. Lembre-se que eu falei que é Deus que vai fazer. Nós nunca interpretamos uma profecia olhando numa perspectiva do agora. Deus não precisa do agora e nem de um momento de força nossa ou de incentivo ou que a gente possa fazer alguma coisa, que aquilo venha cumprir ou que qualquer nação possa fazer alguma coisa. Não, fala que quando chegar o tempo de cumprir a profecia, ela vai cumprir exatamente como o texto de Ezequiel descreve. Uma outra nação que a Bíblia aqui relata são Gomer, que é justamente o povo germânico, o povo alemão, que são originários dos povos aqui celtas e citas, como nós vimos no estudo da Escritura. E também aponta para a casa de Togarma. A casa de Togarma é a Turquia, de onde as tropas irão entrar. Então você tem aqui todo um conceito de nações que fica claro: Rússia, Irã, Etiópia, Líbia, né? Aqueles países como Argélia, Marrocos e Turquia, pode ser aquela região que tinha Alemanha, Polônia, Ucrânia, Turquia, Armênia. São alguns dos países que podem estar envolvidos nessa guerra. Um a mais, um a menos, isso não faz diferença. Aqui, a proposta aqui é falar justamente dessa invasão que vai acontecer nos últimos dias. E o texto é muito claro, mas tem algo que tem unido essas nações. É justamente a religião islâmica, ou seja, o islamismo. E todos os muçulmanos nutrem contra os judeus uma mágoa muito grande, uma raiva muito grande. Apesar de fazer acordos políticos, acordos econômicos aí por causa de Estados Unidos e tudo, e a própria OTAN, mas no final dos dias o texto é muito claro que Deus vai colocar anzóis nos queixos de Gog e trará contra Israel. E engraçado também que, para deixar bem claro, o texto fala que esse Gog virá do extremo norte. É só você pegar um mapa ali. O extremo norte de Israel, o norte, se você pegar pela profecia de Jeremias, seria Babilônia. Mas extremo norte, é só você pegar toda a parte de cima e vai indo. Quando acaba tudo, você tem só a Rússia, mais nada. Então, mais um indício apontando nessa direção, que a Rússia, no final dos dias, encabeçará aqui uma coalizão de nações contra Israel, contra a Terra Santa, e isso pode ser muito bem a Terceira Guerra Mundial. Então, voltando aqui para essa escalada que nós temos testemunhado aqui nas redes sociais, né? Muitos estão aqui, são vários sites que têm trabalhado isso, né? Irã lança mísseis contra alvos de Israel, foram centenas de mísseis, um estrago realmente feio, e até o chefe do Irã falou que Israel não revide. E o primeiro-ministro de Israel falou que ele vai revidar exatamente a hora que ele quiser, porque ele não deve satisfação a ninguém. Então você percebe, são muitas, Folha de São Paulo, o Globo, está aqui, ó, Brasil de Fato, são muitos sites, e só que até ultrapassou a questão da política de São Paulo, que tem chamado muita atenção nas redes sociais também. Então, você quer aprender mais sobre isso? Tem muito curso bom, muitos cursos bons para você aprender sobre textos como esse.
Conheça a Fábio, tem um link aqui para você adquirir os nossos livros e conhecer sobre essas guerras, conhecer mais sobre a teologia, cursos de escatologia, tudo isso faz parte da nossa grade de estudo. Já que eu falei da invasão, dessa coalizão das nações contra Israel nos últimos dias, invada também o botão do like, dê o seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.